Estamos ao vivo! Começamos! Ah, que bom ter você aqui! Estamos ao vivo nesse dia de hoje. Estou aqui para te levar conhecimento sobre a reforma tributária. Eu vou te explicar nesses 4 dias os impactos, como realmente a reforma tributária vai impactar o seu dia a dia. Nós estamos vivendo a verdadeira revolução no departamento fiscal. Você precisa estar preparado, você precisa entender verdadeiramente isso, como realmente vai funcionar. E eu te prometo, e quando eu prometo, meu velho pai, o meu falecido pai me falou que eu não posso, quando eu prometo eu tenho que cumprir. Eu preciso dizer, eu te prometo que você vai entender os impactos de verdade, com base legal. Você vai conhecer a Lei Complementar 214, lei complementar que saiu agora em 2025, e vai entender como isso vai afetar o seu dia a dia, seja nas empresas do Simples Nacional, seja nas empresas do lucro presumido, do lucro real, na hora de calcular o ICMS, o PIS e COFINS, você vai entender essa lógica. Chega de ficar só falando, eu ouvi falar, Não. Agora você vai ver quais são esses impactos. Hoje eu vou fazer um overview em toda esta Lei Complementar 214, vou te mostrar um mapa mental, você vai ter direito a esse mapa mental. Amanhã a gente vai fazer cálculos comparando o que é realmente o Simples Nacional com hoje, com o que vai ser o Simples Nacional amanhã. Cálculos. Na quarta-feira eu vou te explicar como funciona as situações envolvendo o lucro presumido. Você vai entender essa questão da não cumulatividade. A gente já vai falar hoje, mas você vai entender ainda mais essa questão da não cumulatividade. Tudo isso para você. E também tem as situações envolvendo o lucro real. Você precisa sair desses 4 dias, pelo menos entendendo. Poxa, eu sei aonde vai impactar o meu dia a dia se eu trabalho no escritório de contabilidade. Eu sei aonde vai impactar o meu dia a dia para mim que já tem uma carteira de clientes. E eu sei o que está mudando para mim que ainda não entrei no mercado de trabalho, ainda estou lá na faculdade. É para você que está assim na faculdade. É para você que já tem um escritório, tem a sua carteira de clientes. E é para você que está lá todo dia trabalhando no setor fiscal, contábil, pessoal, não importa. É para você realmente entender e fazer a diferença. E isso que eu estou fazendo é algo que vai impactar verdadeiramente. E eu faço isso há muito tempo, né? Nós temos mais de 65 mil alunos. Mais de 65 mil alunos. É por isso que durante toda essa semana você vai entender como funciona a nossa metodologia de ensino. E lá no último dia, lá na quinta-feira, eu vou te fazer um convite para você fazer parte da melhor mentoria do Brasil, que é a Mentoria Maestria, onde você vai estar realmente acompanhado por mim. Eu te pego da sua mão e te levo para outro nível. Beleza? Show de bola? Ó, seguinte, tá? Eu tô aqui meio perdido, que ficou no lateral aqui, mas agora eu tô me situando. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito, muito sério. Você precisa entender uma situação, tá? Dentro dessa reforma tributária, não há como a gente falar que não há impacto. Não há. Simplesmente não há. Todos serão impactados. Mas tem muita gente falando que o Simples vai acabar. Mentira! Eu vou mostrar isso hoje para você. Estão falando que agora, com a reforma tributária, agora todo mundo vai tomar crédito. Você vai entender essa lógica verdadeiramente, tá bom? Eu sei que tem vários alunos nossos aí, dos nossos treinamentos, da Mentoria Maestria. Se você tá aí, eu quero te dar um abraço. E você que tá aqui hoje, saiba que você só consegue participar de um curso gratuito nosso porque pessoas como esses alunos nossos investiram em suas carreiras e estão realmente tendo verdadeiramente uma mudança de nível. Sabe? Ter a sua própria carteira de clientes, ter mais clientes, dominar, conhecer de verdade a legislação, ser respeitado, ser uma referência, ser reconhecido de verdade. É tudo isso que a gente entrega dentro da Mentoria Maestria. Você vai entender isso durante essa semana e vai ter a oportunidade na quinta-feira, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar o material, eu quero mostrar direto no material. Você tá aí, já tá aqui, eu quero mostrar para você como realmente funciona, tá? Já me coloca na tela, deixa eu mostrar pro pessoal. Boa, vamos lá. Legal. Deixa eu fechar isso aqui. Então isso aqui é o overview que a gente vai fazer hoje, tá? Amanhã tem cálculo. Todos os cálculos, todas as situações de uma empresa do Simples Nacional, como é hoje e como vai ser com a reforma tributária. Você não pode perder a aula de amanhã.
tá? Vou te mostrar ainda os impactos para as empresas que fazem aluguel. Quem tem aluguéis, sabe? As empresas patrimoniais de aluguel. Vou mostrar isso na quarta-feira. E na quinta-feira, a aula mais importante de todas, você vai entender como isso vai afetar o seu dia a dia nas obrigações acessórias, porque vai afetar todas as situações. Hoje é um overview, é para você expandir a sua mente, é para você ter uma mudança no seu nível de conhecimento. Olha que legal, mudar o nível de conhecimento em relação à reforma tributária e fazer isso de verdade com prática para amanhã, na quarta e na quinta-feira, certo? O material fica disponível desde que, isso é bem importante ficar claro, a gente bata uma meta no final da aula. Então a aula vai até no máximo 9h30, tá? Vou deixar claro para você. A aula vai no máximo até 9h30 da noite. E se lá quando chegar no final da aula a gente faz uma meta, de que vai ter, vamos ter que fazer isso. Batendo a meta, eu libero o material para vocês. Combinado assim? Combinado? Professor, eu queria muito ter o certificado. Então, tem certificado, tá? Certificado que é aceito na faculdade, que é aceito nas empresas. Porém, eu preciso te dizer algo muito sério. Para ter acesso ao certificado, vai precisar obrigatoriamente de duas coisas. Participar de todas as aulas, tá? Participar de todas as aulas e ter todos os códigos. Então, todos os dias eu libero um código da aula de hoje, você vai guardar e no final você vai ter condições de gerar o seu próprio certificado. Certo? Esses são os nossos combinados. Combinado não é caro, é isso que eu tive para falar. E agora a gente vai mostrando cada um dos detalhes. Lembre-se, eu estou fazendo aqui um overview, estou fazendo um apanhadão da Lei Complementar 214. Porque sim, a reforma tributária já começou, e começou em 2023 com a promulgação da Emenda Constitucional número 132. Então, Emenda Constitucional... Vamos fazer um combinado? Mais um combinado? Nós dois, um combinado aqui. Sério. Sou professor há muitos anos e... eu não brinco de ensinar. Eu não gosto de vir aqui, sabe, deixei meus filhos, minha esposa, para fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer de jeito correto mesmo. Você vai pegar papel e caneta e vai anotar as coisas mais importantes. Professor, mas não tem o material? Tem. Mas quando você pega um papel, é um negócio assim que é estudado, é incrível. Mas realmente, pela PNL, quando você pega um papel e uma caneta, o seu cérebro entende que aquilo é importante, ele fica mais ligado para que retenha mais informações. E afinal de contas, você que trabalhou o dia todo, você que ficou lá ralando, um monte de coisa para fazer, você não está aqui para passar tempo. Então você tem que reter o maior número de informações possível. Então, acredita no professor, pega o papel, pega a caneta e vai anotando as principais informações que eu vou dando para vocês. Legal? Boa? Vamos lá então. Primeira situação que eu quero falar. A reforma tributária já está andando. Por quê? Nós já temos a mudança na Constituição Federal. Ou seja, aquilo que foi decidido mudou a Constituição Federal. E não é fácil mudar a Constituição, tá? Para mudar a Constituição, nós precisamos de 3/5 da votação do Congresso e do Senado. E mudou. E qual que é o que mudou, né? Anota aí. Emenda Constitucional número 132 de 2023. Emenda Constitucional número 132 de 2023, ok? Isso é o começo das coisas. É onde estava lá escrito que era ICMS e já está lá deixando claro que será a IBS. Onde está escrito que era PIS e COFINS e IPI e já está sendo claro que vai ser a CBS. E é tudo isso que eu vou te mostrar hoje. Só que muitas pessoas falam, não, mas isso não vale nada. Não vale nada, não vai acontecer nada não. Tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Nós já temos também a lei, ou seja, tem a mudança na Constituição e agora começam a haver as leis. Nós temos leis. A primeira lei aprovada é a Lei Complementar 214, que foi promulgada agora dia 16 de janeiro de 2025. E é nela que a gente vai fazer todo esse apanhado. Legal? Tranquilo? Anotando? Tá anotando? Bora lá então, deixa eu te mostrar isso na tela, tá? Vamos lá. Olha só. Pronto. Então você já está vendo aqui, beleza, você está vendo aqui. Então isso aqui é o que a gente vai passar hoje, tá? Todas essas situações, vou te fazer um apanhadão geral dentro da Lei Complementar 214. O que é a Lei Complementar 214, né? Com a Emenda Constitucional 132 fez? Ela criou novos tributos. Quais são esses tributos? Anota aí que é muito importante. CBS, IBS, tá? CBS, IBS e IS. Vamos lá? CBS, IBS e IS. Professor, e o ICMS? Vai acabar. Professor, e o PIS e COFINS? Vai acabar. Professor, e o ISS?
vai acabar. Isso tudo vai deixar de existir. O IPI, tudo vai deixar de existir, tá bom? Vamos lá que eu vou te mostrar essa situação. Então, o que é CBS? CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Isso aqui vai substituir o PIS e COFINS e o IPI. Olha só, contribuição social somente à União, ou seja, nós estamos falando que isso aqui, quando for recolhido, a gente vai ter isso aqui recolhido para a União, ok? Isso aqui vai lá para os cofres da Receita Federal. E aí, o que ela vai substituir? Ela vai substituir o PIS, a COFINS e o IPI. Então, a CBS vai substituir PIS, COFINS e IPI. Tá legal? Beleza. E agora, a gente vai analisar a IBS. O que é a IBS? IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Imposto sobre Bens e Serviços. E ele é um tributo de competência compartilhada entre os estados, município e também a União. E aí, aqui, eu tenho que voltar para cá para você entender uma coisa. Deixa eu voltar para cá. Essa história de compartilhada, porque é o seguinte, hoje, como que funciona? Hoje a gente tem o ICMS, a gente tem o ISS, lembra? ICMS, tudo aquilo que é produto, mais a parte da prestação de serviço de transportes, e aquilo lá paga ICMS, e o ICMS é do Estado. E aí aquilo que é serviço é voltado para o município, então tudo que é serviço paga o ISS, e isso é do município. Então isso é hoje, certo? Então cada um, ora, de vez em quando a gente tem uma coisa, será que isso é ICMS ou ISS? Ainda é pouquinho, mas ainda tem algumas coisas nesse sentido. Mas com a reforma tributária, com a entrada da IBS, não tem mais essa história de que isso é do Estado e isso é do município. Não tem. É um imposto único, tá? Único, que vai abarcar tanto a parte de ICMS como a parte de ISS. E isso vai ser gerido pela União, que vai dividir entre estados e municípios. Estados e municípios. E aqui eu preciso fazer um disclaimer rápido para a gente continuar isso nesses 4 dias, para você poder entender o que eu quero dizer. Escuta, você vai me ver falando da reforma tributária, e não significa que eu sou apaixonado pela reforma tributária e que eu amo o jeito que ela foi feita. Ah, que maravilhosa! Eu sou um defensor da reforma tributária. Não. Mas também não significa que eu sou um caso totalmente contrário à questão dessa reforma tributária. Aliás, eu acho que não tem ninguém no Brasil, acho não, tenho certeza, não tem ninguém no Brasil que não acredite que realmente nós precisamos de uma reforma tributária. Se deveria ser esta reforma tributária, são outros 500. Mas é a que a gente tem aqui hoje. Mas por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque meu Deus, por favor, não traga os seus preceitos políticos para essa aula, porque eu não estou fazendo nenhuma campanha em prol do governo e nenhuma campanha contra o governo. Minha questão é técnica, totalmente técnica, porque quando você tiver de frente, ao seu cliente, não são as suas impressões políticas que tem que ficar. Tem que ser o contador, a contadora que você é, que é competente, que resolve problemas, que sabe o que está fazendo. Porque se eu não falo disso, vai ficar, esse é do lado da... Não sou de lado nenhum. Eu só estou aqui para explicar quem é meu aluno, já me viu falar isso 1 milhão de vezes. Então, antes, seja técnico, seja profissional. Tem as suas vote mesmo, tudo mais, mas na hora da frente do cliente, de explicar a situação de maneira técnica. Na hora de falar se é bom ou se é ruim, pode falar se é bom ou se é ruim, mas não de forma apaixonada, como a gente vê no país hoje, tá? Essa é a minha impressão. Legal? Então, antes de falar se é canhoto ou se é destro, seja contador e seja um contador eficiente, que sabe o que está fazendo e que resolve problemas e que o cliente respeita, porque senão não compensa. No atual momento, eu te garanto, não compensa. Legal? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, se tiver travando, se a sua imagem estiver travando, vai aí na engrenagenzinha. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Eu tenho que mostrar. Vai na engrenagenzinha aqui, ó. Tem uma engrenagenzinha aqui do lado. Vai na engrenagenzinha, clica nela e nessa engrenagem você vai lá e vai colocar para você, ó. Cadê? Aqui, ó. Qualidade. E na qualidade coloca pelo menos 720, tá? Na qualidade coloca 720. Beleza? Se você puder assistir na televisão ou no monitor, lá no seu notebook, é melhor ainda. Bom, já falamos muita coisa. Vamos lá.
Então, nós temos a CBS, que vai substituir PIS, COFINS e IPI, e a IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, que são tributos estaduais e municipais. Está lá, o ISS. Qual que é a base legal? É por isso que eu estou fazendo. A parte mais interessante não é falar o que vai ser, lá daqui. Não, é entender como é hoje e como vai ser. Então, vai substituir o ISS. Qual que é a base legal do ISS? Ah, professor, estou careca de saber. Tá bom, mas tem pessoas aqui que não sabem. Então, qual que é a base legal do ISS? A base legal do ISS é a Lei Complementar 116. É lá que a gente tem todas as situações quando tem prestação de serviço. E é lá que todas as prefeituras bebem na fonte para fazerem seus códigos tributários municipais. Legal? E o ICMS? O ICMS nós temos a Lei Complementar 87 de 1996, a famosa Lei Candir. Também é onde os regulamentos dos estados bebem para que isso funcione e realmente tenha pelo menos a maioria das situações, né? Aí depois vai ter lá nos estados, vai ter a questão das isenções, benefícios fiscais, que isso tudo está acabando, tá, gente? Substituição tributária, anota aí. Substituição tributária vai acabar. Vai acabar. Ah, professor, coisa boa. É verdade, né? Substituição tributária dá muito trabalho. Eu amanhã vou explicar isso fazendo cálculo, inclusive, tá? Fazendo cálculo. Outra coisa que vai acabar. Produtos monofásicos de PIS e COFINS. Professor, dá muito trabalho mesmo, professor. É muito trabalhoso. Meu Deus, como é trabalhoso. É verdade. Isso vai acabar com a reforma tributária, tá? Liberei? Trazendo uma questão assim mais técnica, a reforma tributária é baseada no IVA, tá? Ou IVA, né? Beleza? E esse IVA no Brasil, ele usa um padrão internacional e ele é chamado de IVA dual, né? Porque nós temos dividido em duas partes, que é a parte do CBS e a IBS. Só para trazer uma questão mais técnica para você, mas você vai ver, é bem mais prático do que isso. Um outro tributo está sendo criado, é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele foi apelidado de imposto do pecado. Eu vou até colocar aqui, ó, imposto do pecado. É assim que ele foi apelidado aí por aí, né? Apelidaram ele de imposto do pecado, se é verdade ou se não é outros 500, tá? Foi apelidado dessa forma. Por quê? Porque ele vem trazendo uma carga tributária maior para alguns produtos que o governo entende que deve ser desincentivado ou que deve pagar uma carga maior do que outras situações, tá? Isso aqui é um imposto seletivo que a gente... Professor, não tem nada disso aqui no Brasil hoje? Tem. Aí eu tenho que mostrar, eu tenho que falar, vem comigo, olha para mim, tá? O imposto seletivo que está sendo criado, na verdade, ele vem trazendo uma situação, por exemplo, o ICMS. Pega um estado que a alíquota é 18%, mas tem alguns produtos que tem a alíquota de 27%, 25%. Então, ele foi lá em cima. Você pega, por exemplo, o IPI. O IPI já tem uma carga tributária altíssima, por exemplo, quando a questão dos cigarros e cigarrilhas, para desincentivar. Então, não é que tenha sido criado algo que a gente nunca tenha operacionalizado. A gente já operacionaliza algo parecido, mas não com um nome específico. E aí, agora com o imposto seletivo, a gente vai ter essa especificidade. Mas aí, tem algumas situações que geram bastante situações. Ô, Jonathan, liga essa luz para mim aqui, por favor. Eu quero essas luzes aqui. Eu preciso delas. Tá muito escuro para mim aqui. Para melhorar. Vai melhorar. Pronto. Ó. Então, esse imposto seletivo, o que vai entrar dentro desse imposto seletivo? Vamos lá? Veículos elétricos. Professor, é um absurdo. É um absurdo. Obrigado, melhorou bastante, tá? É um absurdo, muito absurdo. Veículos elétricos, devia ser incentivado. Ok, não vou entrar na mérito da questão. Tá lá, entrou, tá? Entrou. Embarcações e aeronaves, tá lá, vai ter um tributo a mais. Vai pagar a CBS, a IBS, normal. E além da CBS e a IBS, vai ter também essa questão envolvendo o IS, né, o imposto seletivo. Ou seja, mais. Produtos fumígenos, cigarros, charutos e outros derivados do tabaco. Bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais e apostas, tá? Apostas e jogos online também entrou aqui nesse imposto seletivo para pagar, tá bom? Ó, o que acontece? Nesse imposto seletivo, a gente tem as situações assim, ó, envolvendo pessoas ou empresas ou produtos que devem ser desincentivados, por exemplo, álcool e cigarros. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um custo Brasil para esses produtos. Professor, mas na boa,
cada um pode usar o que ele quiser. Se ele quiser fumar, ele fuma. Se ele quiser beber, ele bebe. Não, tá tudo bem, mas existe um cálculo, e isso já era usado antes, lá no IPI, já usava-se isso, um cálculo que é o seguinte, a pessoa que usa cigarros e tal, em algum determinado momento ela vai acabar parando lá no SUS. Uma pessoa que bebe tem uma chance maior de, se acontecer, de provocar um acidente, machucar a si mesmo ou outra pessoa. Então o SUS vai acabar sendo impactado, então tem todo um custo para desincentivar e também para já ter uma contrapartida. Essa é uma situação. No caso, por exemplo, dos barcos e embarcações, seria uma situação, quem tem mais, paga mais, que deveria ser, né, no Brasil. É a questão da equidade. Lembra o que é equidade? Equidade não é cobrar igual dos iguais, não é cobrar igual de todo mundo. Isso não é equidade, tá? Isso não. Cobrar igual a todo mundo. Mas um ganha mais que o outro. Equidade é cobrar igual dos iguais. Então, quem ganha mais ganha. Tá. Professor, eu acho um absurdo isso. Ok, mas essa é a regra universal, tá? Inclusive, em todas as... Vou falar aqui em todas, porque eu não posso dizer que eu não li todas, né? Mas essa é a base das constituições, que é realmente a questão da tributação progressiva. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos lá, que você vai entender essa situação. Pronto, então a gente já viu como funciona. Professor, quer saber agora a questão das alíquotas. E essas alíquotas? Tem alíquota? Vem cá, que eu vou falar com vocês sobre a questão da alíquota. Ó, nós ainda não temos a alíquota pronta, não está ainda dentro da Lei Complementar 214, não está dentro da Emenda Constitucional número 132. Tá vendo, professor? Eu sabia, isso não vai dar em nada. Calma, não é assim. Nós estamos aguardando agora sair, porque depois que acontecer, lá em 2026, começa a fase de transição, vai ter uma alíquota de rastreio, vai ficar rastreando, eu vou te mostrar como funciona, tá? Vai ficar rastreando para entender qual que é o valor que não vai impactar os cofres públicos e aí vai aplicar a alíquota. O que se trabalha hoje em dia é com 28%, entre 27% e 28,5%, tá? Duvido que vai ser menos que 27, menos que 27, o próprio governo já falou que não vai. Então a gente está trabalhando aqui com 28% a 28,5%. Okay? Professor, eu ouvi falar que é a maior alíquota do mundo. É verdade, não tem alíquota maior do que essa. A outra alíquota que tinha era da Índia, né, que foi a reforma tributária deles, foi em 2017, e o Brasil vai ficar maior do que a da Índia. Certamente vai ficar maior e a maior do mundo. Professor, você não acha isso um absurdo? Eu acho isso um absurdo, eu também acho, mas aqui a questão é técnica, tá bom? Então nós não temos ainda a alíquota, mas nós já trabalhamos em todos os nossos treinamentos dentro da mentoria maestria, a gente trabalha ali com 28%. Para quê? Para fazer essa análise, tá? De comparação do que é hoje com o que vai ser na reforma tributária. Legal? Lá no último dia eu vou fazer para você uma comparação de dois modelos, né? Agora, com a reforma tributária, o impacto que vai acontecer em um específico tipo de nicho, tá? Um nicho bem específico para você entender como vai funcionar. Ou seja, hoje você está vendo toda a lógica e amanhã é prática, quarta-feira prática, quinta-feira prática. Legal? Bastante cálculos, bastante situações. Vamos lá. Pronto. Então, vamos para falar de princípios gerais da reforma tributária. Primeira coisa é a neutralidade. O que é neutralidade? Um princípio da reforma tributária que vai impactar, e a gente precisa entender isso, e aí tem que mudar uma chavinha para a gente. Essa chavinha precisa mudar e mudar rápido, tá? Por quê? Esse princípio de neutralidade é que o imposto não vai ser causador de um efeito cascata no preço dos produtos. Por exemplo, a indústria paga, faz o produto, né? E o produto é X, aí tem um imposto e aí vende. Aí o outro vai lá, pega lá, põe mais imposto e vende. E mais imposto e vende. E mais imposto e vende, fica tributo sobre tributo. É isso que acontece nos dias de hoje com a reforma tributária, porque o tributo será por fora. Anota isso aí que daqui a pouquinho eu volto nisso, tá? O tributo será por fora, totalmente por fora. Essa neutralidade vai ser alcançada, porque agora não vai mais ser um sobre o outro, como a gente tem hoje em dia. Professor, eu não acho que hoje em dia seja dessa forma que você está falando, não. Tá bom, então vamos lá, vamos falar do seu achismo. Seguinte, no ICMS, por exemplo, a gente tem várias situações que não geram direito a crédito. Várias, vou mostrar para você. No PIS e COFINS, várias situações que não geram direito a crédito. Tanto é que a gente tem o regime cumulativo, ou seja, que não gera direito a crédito de PIS e COFINS. Isso tudo vai acabar, não vai mais existir, tá bom? E você vai entender isso. Legal, vamos lá, vamos falar de neutralidade então. A IBS e a CBS devem evitar, ela vai tentar evitar, vai buscar evitar as distorções das decisões de consumo
nas empresas. Como? Olha só, vou mostrar. Era para abrir só um pouquinho, abriu tudo. Tudo bem. Como funciona hoje? O atual sistema possui distorções significativas, como regimes especiais, benefícios fiscais, setoriais e cumulatividade de tributos. Isso cria vantagens artificiais para determinados setores e prejudica a concorrência. Deixa eu falar com você, olhando no seu olho, para você entender essa situação. Presta bem atenção. Hoje, a gente tem um negócio chamado guerra fiscal. Todo mundo sabe o que é guerra fiscal. Os meus filhos, hoje um tem 10 e outro tem 9. Mas quando era 5 anos de idade, já sabia que era fiscal. Guerra fiscal. Um Estado dando um benefício que o outro Estado não tem para poder atrair as empresas. Com a reforma tributária, essa guerra fiscal, ela zera, ela acaba. E isso tem um ponto positivo, mas também tem um ponto problemático. Vamos lá? Vamos discutir cada uma dessas situações? Ponto positivo. Não tem mais aquela história, né, da empresa vai lá para o estado fulano de tal por causa de 1%. Tem um exemplo emblemático, tá? A Ford estava no Rio Grande do Sul. A Ford, que nem no Brasil tá mais. A Ford estava lá no Rio Grande do Sul e ela foi visitada lá no Rio Grande do Sul pelo governador da Bahia. E o governador da Bahia foi lá no Rio Grande do Sul, dentro da Ford, e falou, eu vou te dar um benefício fiscal. E eles fizeram a conta, era 1% a diferença. Ou seja, tirar toda a planta do Rio Grande do Sul para ir para a Bahia era 1% de diferença. Mas claro que 1% era dinheiro. É muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tanto é que a Ford saiu do Rio Grande do Sul e foi para a Bahia. Lógico, agora já até foi embora, já não está nem no Brasil mais. Mas ela foi por causa disso. Tem várias e várias empresas que saíram dos seus estados e foram para outros estados buscando um benefício fiscal. E gera essa guerra, essa briga entre os estados. Então, uma questão positiva é que não vai ter mais guerra fiscal. Professor, mas não vai ter guerra fiscal, e aí como que vai ficar a Bahia e o Rio Grande do Sul que estava lá com aquela empresa? Como vai ficar? É porque agora a divisão não é mais se a empresa está lá. O tributo não é mais de quem vendeu, o tributo é de quem recebeu. Professor, não entendi. Presta atenção, anota isso aí. Com a reforma tributária, vamos falar, como que é hoje, né? Como que é hoje? Hoje, uma empresa vende uma mercadoria. Para onde fica o ICMS? Para a origem. Não, professor, é para o destino. Calma, vou te explicar. Amanhã eu vou mostrar com cálculos, mas eu quero que você entenda isso. Presta bem atenção. Pensa bem, uma empresa de São Paulo vendeu uma mercadoria para uma empresa lá no estado do Pará. Então, de São Paulo para o Pará. Para onde fica o ICMS? São Paulo. De São Paulo para o Pará. Se fosse uma não contribuinte comprando, ia ter a parte de São Paulo e ia ter uma parte lá para o Pará, que a gente chama de diferencial de alíquotas, né? Lei Complementar 190 de 2022. Esse é o modelo. Então, para onde vai o tributo? Para a origem. Então, nós estamos falando para a origem. E se for serviço? A mesma forma. Lei Complementar 116, artigo 3º, fala que o ISS é devido para a origem, para onde o prestador de serviço está. E aí tem algumas exceções que vai para o destino, tá? Por exemplo, obras e tudo mais. Mas, regra geral, para origem. Para origem. Com a reforma tributária não tem isso mais. O tributo é do destino. Então, aquela empresa que comprou, sei lá, uma mercadoria lá do estado de São Paulo, o tributo fica para o estado de destino e não mais para o estado de origem. Professor do céu, mas então São Paulo vai perder muita arrecadação. Então, foi feita uma divisão, como vai ficar a divisão entre os estados e tudo mais. E nesse ponto não há muita o que se falar. O que a gente está vendo de problema é que aqueles estados que fizeram muito esforço para levar várias empresas para os seus estados e geraram mão de obra, né, geraram emprego, essas empresas, se voltarem para os grandes centros, por exemplo, a empresa está lá em Tocantins e ela está lá só por causa do benefício fiscal, e ela está longe de tudo, a malha rodoviária é ruim, tudo está ruim para lá, mas é bom, é vantajoso por causa da parte tributária. Vai acabar com a reforma tributária. A reforma tributária acaba com essa questão de benefícios fiscais que se tornam vantajosos, além do que é a operação verdadeira da empresa. E aí pode ser, e provavelmente muitas vão acontecer, dessas empresas retornarem para suas origens. Voltar para São Paulo, para Minas Gerais, para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, aonde era a origem dela, porque agora não vai ter mais essa vantagem tributária de um estado para o outro. Professor, então agora é o apocalipse, porque vai acabar emprego, não vai ter mais emprego na minha região e tal. Calma, não é isso não. Mas você, como contador e como contadora, você tem que analisar. Peraí. Qual é o impacto aqui na minha região com a reforma tributária? Não é só no cálculo, não é só nos 28%. Peraí.
deixa eu analisar aqui. Tem empresa que chegou de fora para cá e tem empresa grandona que veio de fora para a sua região, mas tem empresa pequenininha, a gente chama de empresas satélites, que são as empresas que se localizam, se colocam ali por causa daquela grande empresa que veio. Então não é só a grande empresa que arrisca ir embora, também tem empresas menores que também arriscam, porque com a reforma tributária, com o fim da guerra fiscal, voltarem ou irem para locais mais, logisticamente falando, mais corretos, não corretos na palavra, que fiquem melhores para elas, tá? Isso é um impacto e você tem que entender isso, você tem que estar lá analisando isso, porque pode impactar o seu cliente. Não que o seu cliente vá embora, mas o seu cliente às vezes tem um grande cliente dele que está lá só porque é aquela outra indústria. E aí ele atende aquela indústria. E se aquela indústria vai embora, aí então o serviço que ele aplica, ou o comércio que ele faz, a venda que ele faz para aquela indústria que está lá, vai minguar. Então isso tem que se preparar para poder analisar e aí aplicar esses conceitos e orientar o seu cliente nesse sentido, tá bom? Legal, legal. Vamos lá. Pararam. Então, neutralidade está aqui, né? Nós já falamos. O que mais? Como que vai ser com a reforma tributária? Ó, a IBS e o CBS serão cumulativos e aplicarão a mesma alíquota para todos os setores, eliminando benefícios fiscais e deixando as distorções de lado. A gente vai ter algumas situações que vão sair da regra geral, tá? Eu vou mostrar para você, tem algumas situações que vai ter redução de 30%, algumas situações vai ter redução de 60%, algumas situações que vai ter isenção ou alíquota zero, você vai ver isso tudo hoje. Mas ali a gente está analisando uma coisa que é impactante para nós, por isso que é uma revolução no setor fiscal. Pensa comigo, hoje, você só tem cliente, só cliente, imagina isso aqui para mim, você só tem cliente prestador de serviço. Seu cliente é só prestador de serviço. Absolutamente, não tem outro. Somente prestador de serviço. Tá aí, tudo bem? Vamos falar que ele é uma construtora. Tem várias construtoras que são seus clientes, prestadores de serviço. A regra geral é que quando ele faz um serviço lá na sua cidade, o ISS para a sua cidade, mas como ele está na exceção da regra, o ISS dele é devido para o município do destino. Então vamos falar que você tem lá 30 clientes, que são todas construtoras, prestadoras de serviço, e esses 30 clientes têm obras no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Fala para mim qual que é a alíquota que o seu cliente paga de ISS. Ah, professor, é 5. Não, não é. Pode ser 2. Professor, mas aqui na minha região é 4. Pode ser 4, mas pode ser 3. É de 2 a 5. Então, olha só, nós temos 5.500, 5.700 alguma coisa de municípios. Nós temos 5.700 alguma coisa de regras tributárias da parte do ISS. Porque cada município coloca o seu próprio código tributário. A gente tem a lei máxima do ISS, que é a Lei Complementar 116, que todos esses códigos tributários vão beber lá dentro, mas quando a gente vai, nós, operacionalizar dentro lá do setor fiscal, a gente tem que saber, peraí, mas isso é retido na fonte? Mas peraí, se é retido na fonte, esse ISS é de quanto? Mas se esse ISS é de quanto? Mas peraí, essa cidade, eu tenho, então, cada situação. Imagina isso. Você imaginou? Agora vamos fazer isso na questão estadual. Imagina que você tem um cliente só, que tem uma filial em cada estado. Você tem um cliente, vou falar que ele é uma distribuidora. Você tem um cliente, uma distribuidora, que tem uma filial em cada estado. Vamos falar que a matriz está em Brasília e tem filial espalhada no Brasil inteiro. A minha pergunta para você é o seguinte: qual que é a alíquota do ICMS do seu cliente? Ah, professor, veja bem, é isso mesmo, veja bem. Lá do Iapoque até o Chuí vai mudar a alíquota, porque cada estado tem a sua própria situação. E você tem as obrigações acessórias de cada estado. Cada estado tem a sua própria obrigação acessória. E aí tem a GIA, e aí tem o SPED para todos, né? Todos os estados têm, se bem que alguns estados colocam a obrigatoriedade do SPED para as empresas do Simples, outros estados colocam que não é obrigatório. Aí a gente tem lá também o Sintegra, alguns estados falam que não existe mais Sintegra, mas tem estados que ainda existe o Sintegra. Então tem várias situações que você, morando só em Brasília, tem que conhecer e dominar Tocantins, lá no Acre, lá no Maranhão, lá no Santa Catarina, porque tudo muda em todas as situações. Com a reforma tributária, isso acaba.
Isso acaba, porque é uma coisa só no Brasil inteiro. E não é mais a história, isso é ISS, isso é ICMS. É uma coisa só para as duas situações. E eu sei que isso gera muita. Mas, professor, você está maluco, isso não vai existir, isso não vai funcionar. Deus me livre, não pode ser desse jeito, não tem lógica. E a questão das isenções? A isenção, o que é isento lá no Rio Grande do Sul, vai ser isento lá no Acre. Professor, mas e os benefícios fiscais? Porque o meu cliente tem um benefício fiscal aqui, é uma redução da base de cálculo. Se tem redução da base de cálculo, é para todo mundo, não é só para o estado fulano de tal. Todos os lugares vão ser de uma mesma forma. É por isso que agora o planejamento tributário ele é fundamental. Por quê? Porque o planejamento tributário não é mais feito, olha, vamos analisar uma empresa que é um verdurão, o segmento, então, não é mais, é por empresa, já era, né? Mas agora ainda mais. Professor, por que ainda mais? Porque nós temos que analisar o fornecedor. Se o fornecedor dele vai ou não vai gerar direito a crédito de CBS e IBS. Então, tudo vai impactar. Tudo, absolutamente tudo vai impactar nesse cálculo. E é por isso que você precisa estar preparado. E é por isso que lá na quinta-feira eu vou fazer um planejamento tributário comparativo dos dois modelos. O que é hoje com a reforma tributária, CBS e IBS e também o IS. Você vai entender como isso vai impactar o dia a dia. Professor, isso vai mudar tudo. É por isso que a gente está falando que é a revolução do Departamento Fiscal. Vai mudar absolutamente tudo. Professor, você não está exagerando, não? Não estou exagerando. Tudo que eu estou te mostrando está dentro da lei. Absolutamente nada é uma conversa que já é lei. Isso aqui é lei. Tem muitas discussões, a gente está com a PLP 108 de 2024, ela não virou lei ainda. Hoje está discutindo o que é lei, o que é, não aquilo que vai ser, o que já é, tá? Professor, mas a CBS e a IBS já está valendo? Não, não está valendo. Começa em 2026 a parte transitória da CBS e depois vai fazendo isso fracionado. Vou mostrar para você no nosso mapa mental, você vai entender como vai ser. Mas você já precisa estar preparado, porque esse ano é o ano de analisar cliente por cliente, analisando o fornecedor do cliente e analisando o tipo de cliente do tipo de cliente do nosso cliente. Como assim? Você não entendi. Ó, o seu cliente, a empresa, nós temos que analisar o fornecedor da empresa e os clientes dessa empresa, porque tudo vai impactar na questão do planejamento tributário. Legal? Vamos lá. Cada situação. Beleza. Então, nós analisamos agora a questão da regra única, né? Como que funciona hoje e como que vai funcionar na reforma tributária. Ó, a eliminação das diferenças entre os estados e municípios, tá aí, uniformização, a gente já falou. Como funciona hoje? Olha aqui. O ICMS possui diferentes legislações de cada estado, município, falamos. O PIS e COFINS possui regime cumulativo e não cumulativo. Eu não falei sobre isso. O PIS e COFINS, hoje, como funciona hoje? Hoje a gente tem o cumulativo e o não cumulativo, né? Empresas do lucro presumido, o PIS e COFINS é cumulativo e empresas do lucro real, na maioria das vezes, é não cumulativo. Lembrando, tá? Tem empresa do lucro real que fica como cumulativo. Artigo 10 da Lei 10.833. É uma exceção da regra. Mas, via de regra, nós temos o que é lucro presumido como cumulativo e, regra geral, lucro real como não cumulativo. Isso vai acabar. Não vai existir a história de cumulativo. Tudo é não cumulativo. E, professor, então vai acabar então, o lucro presumido. O lucro presumido vai acabar então. Não vai acabar o lucro presumido. Na quarta-feira eu vou te ensinar, vou te mostrar com cálculo, você vai entender sobre as questões, impactos dentro do lucro presumido. Na quarta-feira. Mas o lucro presumido não vai acabar. O que acabou agora, a partir de 26, agora, 2026, é a questão da cumulatividade. Tudo vai gerar crédito. A história de, isso não dá crédito, tudo vai gerar crédito. E esse é um impacto que afeta demais quem trabalha ali no setor fiscal. Para você que tem os seus clientes, mas o meu cliente é só do Simples. Vou te mostrar os impactos no Simples ainda hoje. Olha só, vamos lá. Então, como funciona, né? A gente já falou como funciona hoje. Como vai ficar com a reforma tributária? O IBS substitui ICMS e ISS, criando um imposto único, padronizado em todo o Brasil. IBS e CBS terão regras uniformes, acabando com diferenças interestaduais e municipais. Você está preparado para não ver mais o DIFAL? Não vai ter DIFAL. Não vai ter substituição tributária, não vai ter produtos monofácicos, PIS e COFINS, e não vai ter DIFAL. Você está preparado para isso? Professor, agora que eu estava aprendendo essa porcaria do DIFAL. Pois é, mas você ainda precisa usar, tá? Porque isso só vai acabar verdadeiramente lá no final, que vai ser gradual,
até lá em 2032 ainda vai existir, em 2033 acaba. Mas por enquanto você ainda precisa dominar isso aí. Você precisa saber a Lei Complementar 190 de 2022, que fala sobre a questão do default, diferencial de alíquotas. Porém, a gente está caminhando para o fim dessa situação, dessa diferença entre alíquotas dos estados. Não vai mais existir. Legal? Vamos lá. E como vai funcionar a questão do creditamento? Isso também é muito importante. E aqui eu estou trazendo várias situações. Deixa eu trazer aqui. Isso aqui eu acho bem legal. Só trazer aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Ó. Como funciona hoje, né? O ICMS permite crédito parcial. Deixa eu mostrar isso aqui. Ficou grandinho, mas eu quero te mostrar. Ó. Vem para cá, meu querido. Vem cá. Isso. Pronto. Pronto. Hoje não se pode tomar crédito de uso e consumo. Não se toma crédito de uso e consumo no ICMS. Professor, mas empresa do Simples não toma crédito. Tá bom, mas empresa do presumido lucro real toma crédito ICMS. E aí você aprendeu na faculdade que o ICMS é não cumulativo. Porque o que é não cumulativo? Não cumulativo é que dá direito a créditos. Legal, ok, você aprendeu isso na faculdade. Vamos para o mundo real? Vamos para a prática, mundo real, verdadeiro, real. Seguinte, o ICMS é não cumulativo, mas quando é mercadoria de uso e consumo, não gera direito a crédito. Professor, me dá um exemplo de mercadoria de uso e consumo? Dou. Olha só, papelaria, né, papel A4, grampeador, computadores, materiais administrativos. Computadores entra mais como imobilizado. Não gera direito a crédito. Porém, lá dentro da Lei Candir, lá no artigo 20 da Lei Candir, né, Lei Complementar 87 de 1996, lá fala que poderia usar, vai dar esse crédito. Só que eles falam todo ano que quando vai dar crédito, eles vão lá e mudam. Vai lá e muda, vai lá e muda, vai lá e muda, vai lá e muda, vai lá e muda. E nunca gerou crédito. Nós nunca tivemos a oportunidade de tomar crédito de uso e consumo para os nossos clientes, tá? Nunca tivemos. Professor, mas é lógico, não pode. Não, calma. Então, eu preciso falar com você. É porque quando eu vou explicar isso aqui, às vezes as pessoas começam a ficar bravas comigo. Professor, mas você está falando umas coisas absurdas, né? Como assim, professor? Tomar crédito de uso e consumo? Eu sei que você pensa assim, porque sempre foi assim. Só que não era para ser assim, porque senão não era não cumulativo, e agora não vai ser mais. Vai gerar crédito. Então, os nossos clientes comprou papel A4, vai tomar crédito. O nosso cliente foi lá e comprou, teve que comprar Veja Multiuso. Vai gerar crédito. Professor, mas essa empresa é de quê? É uma empresa de serviço. Comprou papel A4, vai tomar crédito. O escritório de contabilidade que não esteja no regime total do Simples Nacional, quando comprar papel A4, vai tomar crédito, se comprar de uma empresa que também não está, né, no regime do Simples Nacional. O escritório de contabilidade, quando comprar grampo para o grampeador, quando comprar tinta para impressora, o toner para impressora, quando esse escritório de contabilidade ele comprar cadeira, mouse, teclado, isso vai gerar crédito para um escritório, uma empresa de serviço. É aqui que eu preciso que você mude essa configuração que você tem todos os anos, sempre sabendo. Não, uso e consumo não dá direito a crédito. Não, vai gerar direito a crédito. Professor, mas não faz sentido. Não fazia, agora faz. Isso garante a não cumulatividade. Vamos lá? Vamos lá, que eu quero para a gente poder analisar. Isso. Deixa eu ver. Ó. O que mais? Eu anotei algumas situações aqui que ficam legais para fazer. Por exemplo, hoje em dia, os nossos clientes não podem tomar crédito de energia elétrica. Professor, mas é lógico, né? Só a indústria que pode tomar crédito de energia elétrica. Com a reforma tributária, o escritório de contabilidade vai tomar crédito de energia. A empresa, a padaria, o açougue, a loja de roupas, se ela não tiver no Simples Nacional ou se ela tiver no regime especial do Simples, onde o IBS e CBS é por fora, ela vai tomar crédito da energia elétrica. Professor, mas energia elétrica só pode se for indústria. Hoje, mas com a reforma tributária, tudo vai gerar crédito. O que mais? Crédito sobre combustível. Hoje não se toma crédito sobre combustível. Somente as transportadoras ou a indústria que usou aquele combustível lá na sua linha de fabricação como insumo. Com a reforma tributária, se aquilo for necessário realmente para a operação, né, se ela é da operação, vai gerar direito a crédito. Professor, combustível. O que mais? Hoje em dia,
nós não tomamos crédito para os nossos clientes, pensa agora no presumido e real, tá? Nós não tomamos crédito aliás, nós até tomamos crédito, mas não credita automaticamente, que é a questão dos bens de uso, né? Ou melhor dizendo, os imobilizados. Eu gosto do termo imobilizados. Os imobilizados geram direito a crédito baseado no SIAP, só que é 1/48. Tem que fazer uma conta e ver qual é o valor, o percentual tributável daquele mês, daquele ICMS. E aí o percentual tributável aplica naquela parcela e aí o valor que ficou pega o valor de crédito. E o restante, que não podia tomar porque teve isenção e teve outras coisas lá, benefício, tal. Aquilo lá perdeu. Isso é assim hoje. Com a reforma tributária, vai tomar o crédito integral. Comprou uma mesa, crédito. Comprou um notebook, crédito. Comprou um servidor, crédito. Comprou um veículo, crédito de IBS e crédito de CBS. Vai gerar direito a crédito. Tá bom? O que mais? Hoje, os créditos de frete dão um trabalho danado. Somente as empresas que estiverem comprando aquilo, vendendo, né? Se for para venda e se ela for responsável, aquela questão, e aí toma crédito. Se não tiver na operação, não gera crédito na questão envolvendo fretes. Então tá aí, situações. Bens e serviços não considerados. Exemplos. Olha só. Tá lá, ó, material de escritório, despesa com telefonia, despesa administrativa. Isso tudo vai gerar direito a crédito. Aqui fala assim, ó, hoje não gera crédito, mas isso que tudo vai gerar. Por exemplo, nosso cliente vai tomar crédito se nós estivermos na opção de CBS, IBS, se for do Simples, ou lá no presumido no real, o nosso cliente vai tomar crédito de contabilidade. E isso vai impactar no que você faz no dia a dia. Você vai ver, amanhã é onde eu vou mostrar para você o impacto para um escritório de contabilidade da reforma tributária. Porque você vai poder optar ou obrigatoriamente alguém vai te forçar a ser optante pela questão da IBS e CBS. Calma aí que você vai entender, tá? Isso tudo nós temos com a reforma tributária. Vedação de crédito sobre bens adquiridos e revendas no regime cumulativo, né? Hoje a gente não pode tomar crédito lá no PIS/COFINS, por exemplo. Empresa do lucro presumido não pode tomar crédito PIS/COFINS. Não pode, só empresa do lucro real. Legal? Então tá aqui. Isso é como funciona hoje. Pronto, passamos pelos princípios gerais. Vamos para a base de cálculo? Vamos analisar isso? Ó, qual que é a base de cálculo então da CBS, IBS e IS? Isso aqui também é outro impacto que a gente vai ter no nosso dia a dia de analista fiscal, de escritório de contabilidade, na sua carteira de clientes. A base de cálculo corresponde ao valor da operação com exceções. Artigo 69 lá da Lei Complementar 214. Isso está dentro da Lei Complementar 214 no artigo 69. O que significa dizer isso? Vou mostrar, você vai entender. O IS é a mesma coisa. Como funciona hoje? Hoje, o ICMS e o ISS são impostos por dentro. Por dentro. Professor, não. O ICMS não é por dentro, não. Vou te provar. O ICMS é por dentro. Quando a gente vende a gente não, né? Quando um cliente faz uma venda de um produto e o valor dele é R$1.000, dentro desses R$1.000 tem ICMS, tem PIS, tem COFINS. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ok? Professor, mas não é assim mesmo? Normal? Não. O IPI, por exemplo, é por fora. O DIFAL, por exemplo, é por fora. A substituição tributária, por exemplo, é por fora. Pegou a lógica? Por fora. Por fora. E o por dentro. Quer ver uma outra coisa? Quando um cliente nosso vai lá e presta um serviço e o valor é R$10.000, ele vai lá e emite a nota fiscal de serviço, R$10.000. R$10.000. O ISS está por dentro. Está dentro da nota. Não é por fora, não é mais o ISS, é por dentro, está lá dentro. Com a reforma tributária, tudo vai mudar. Por quê? Porque agora o tributo vai ser por fora. Então aquilo que o seu cliente vende hoje por R$10.000, o preço de venda dele não vai ser R$10.000 com a reforma tributária. Vai ser um outro preço, descontado o valor dos tributos, para chegar ali próximo àqueles 10 mil, mas vai ter impacto dos valores e tudo mais. Mas só para você entender, agora a gente vai olhar para a nota fiscal e vai olhar o valor, vai estar assim, ó, 7.800. Ah, tá, 7.800. E no final vai estar quanto? R$10.000. Mas o produto é 7.800. Entende? 7.800. Ah, R$10.000. Mas é 7.800. Hoje é quanto? R$10.000. E o ICMS? Ah, tá lá dentro. Tá lá dentro. Agora não, é 7.800 e eu sei quanto que vem de IBS e CBS na operação por fora. E aí, quando o cliente comprou do fornecedor e recebeu lá, vai estar lá assim, ó, R$10.000. Só que o valor do produto é 7.800 e ele sabe que vai poder tomar crédito daqueles 2.200,
que é o valor da diferença da CBS e IBS. Consegue entender? É diferente. É diferente e muito diferente. Porque agora nós estamos falando de uma situação que envolve o cálculo por fora e não mais por dentro, como você está acostumado todos os dias operacionalizando para o seu cliente. Tem que parametrizar todo o nosso sistema e todos os sistemas do cliente também, tá? Vamos lá. Base de cálculo hoje, como funciona e como que vai funcionar então? Como que vai funcionar? Deixa eu fechar isso aqui. As CBS serão impostos destacados, ou seja, não estarão embutidos no preço do produto. O consumidor verá claramente o valor do imposto pago, semelhante ao imposto do IVA. É o IVA, né? Tá? É o IVA, tá? Isso é, a maioria dos países usa o IVA, tá? A maioria dos países usa o IVA. Beleza, vamos falar de impactos no Simples Nacional? Amanhã eu vou te mostrar o cálculo, inclusive, de uma empresa, um escritório de contabilidade, no Simples, e eu vou te mostrar os impactos nela optando pela questão da IBS e CBS, que ela vai poder optar, ou por fora, tá? Vamos analisar? Então vem cá. Vamos lá, o que é hoje, né? O Simples Nacional, as empresas Simples, tudo mais. E aí, o que acontece? Hoje nós temos lá a tabela do Simples Nacional, quer ver? Deixa eu mostrar. Só me vai me falando o horário, né? Ó, Lei Complementar 214. Lei Complementar, professor, 214. Vamos pegar aqui? Boa. Lá embaixo, lá no finalzinho da lei. Lá no finalzinho da lei, a gente tem aqui as situações envolvendo... Vamos subir um pouquinho aqui. Subir um pouquinho. Parará. Artigo. Pronto. Isso. Aqui tem os serviços, os tipos. Pronto. Ele não está vindo, ele não abriu todos ainda. Vamos abrir. Aqui. Envolvendo. Ele não quer abrir, eu vou pegar na Lei Complementar. Lei Complementar 23. Espera aí. Vou mostrar como é hoje. Começar como é hoje. Como é hoje. Ó, lá na Lei Complementar 23, a gente tem os anexos. Os anexos envolvendo. E aí, tabela. Tabela aqui, por exemplo, ó. Como é hoje, anexo, artigo 18, esse aqui, anexo 3. É isso? Anexo 3? Anexo 3. Beleza. Anexo 3, anexo 2, anexo 1. Pronto. Vamos pegar o anexo 1, por exemplo. Isso é o que está em vigor, tá? Desde 2018. Como funciona? Tá lá a alíquota de 4%, tudo mais, bonitinho. E como que vai ficar com a reforma tributária? Vai continuar do mesmo jeito, não muda a alíquota. Não muda a alíquota. E no lugar onde está escrito aqui COFINS e PIS, vai ter CBS. No lugar que está escrito aqui ICMS ou ICS, ISS para as empresas que são de serviço, vai aparecer a IBS. Então, a alíquota em si, aqui em cima, ela não tem mudança. O que tem mudança é a possibilidade de uma empresa do Simples deixar de recolher a parte de CBS e IBS, ou seja, PIS, COFINS, ICMS e ISS dentro do Simples e recolher por fora. Isso é que é mudança e isso que vai impactar no nosso dia a dia, tá? Vamos lá, voltando aqui. Vamos lá, como funciona hoje? Tá lá, as empresas do Simples não geram direito a crédito CMS nem ISS para os seus clientes. Gera direito a crédito CMS, mas é um pouquinho, é pequenininho, né? Bem pequenininho. Não gera crédito de ISS, nada acontece, né? PIS e COFINS até gera crédito, mas é muito difícil a empresa ter competitividade para isso. E aí, como vai ser com a reforma tributária? Com a reforma tributária, fará permitido que a empresa do Simples gere direito a crédito IBS e CBS para os seus clientes. Então, volta aqui e olha para mim. O que vai acontecer nesse sentido? As empresas do Simples Nacional poderão optar pela IBS e CBS. Ela continua no Simples, mas ela vai poder optar pela IBS e CBS. Qual que é a vantagem de poder optar pela IBS e CBS? É que ela vai poder gerar crédito para os seus clientes. E aí, eu preciso dizer, né? Professor, primeira coisa, o que é crédito? Crédito é aquilo que uma empresa paga
E aí automaticamente chega na outra e a outra recebe e desconta naquilo que ela ia pagar. Então, crédito é aquilo que é o imposto passando de uma empresa para outra para não ter aquele efeito, lembra? Efeito nulo, estava falando? Para não ter efeito de cumulatividade. Efeito nulo. Eu paguei, vendi para o fulano recebeu a mercadoria, recebeu o crédito do que eu paguei. E na hora que ela vai fazer a venda dela, é valor da venda, né, o débito da venda, menos o crédito. Isso é o crédito. Ok? Tá bom. E aí, as empresas do Simples vão ter o direito de optar, fazer a opção pela IBS-CBS. Elas continuam dentro do Simples Nacional e vão poder optar pela CBS e IBS. Professor, na boa, eu ouvi falar que o Simples vai acabar. Vai acabar porque, por exemplo, todo mundo vai ter que optar. Não, primeiro que não é todo mundo que vai ter que optar e segundo que o Simples não vai acabar nesse sentido, tá bom? Empresas que fazem venda ou prestam serviço B2B, essas empresas vão ter algumas situações envolvendo uma necessidade maior de optar pela IBS-CBS. Quem faz B2C vai estar ali mais tranquilo, não vai precisar fazer. Professora, eu não entendi nada. O que é B2B e o que é B2C? B2B, tá? Empresa vende para empresa. Então, quando a empresa vende para a empresa, ali a empresa que está comprando, geralmente agora com a reforma tributária, ela vai querer o crédito. Então, essa empresa que está vendendo ou está prestando serviço, ela pode escolher, mas é capaz que a empresa que está comprando, será que vai querer comprar dela se não gera crédito? E a B2C? Empresa que vende para consumidor final. Uma drogaria, um salão de beleza, uma oficina mecânica, depende, né? Tem oficina mecânica que faz muito para a empresa, mas em via de regra, um supermercado, um mercadinho, a loja de roupa, ela vende para consumidor final. Então não vai afetar nada, porque o cliente dela não quer crédito. Agora vamos falar um pouco da gente. Eu vou adiantar um pouquinho da aula de amanhã. A aula de amanhã é sobre isso. Nós, contadores, na maioria das vezes, a gente atende B2B. O que é B2B? Empresa para empresa. E aí, se a gente tiver empresas que são do presumido e do real, ou empresas do Simples, que fizeram essa opção pela CBS e IBS, elas vão vir sequinho no crédito do contador. Professor, como assim? Não, peraí, professor. Como assim? Contabilidade não gera crédito? Vai gerar, eu falei para você que vai gerar. A contabilidade vai gerar crédito. Nós, contadores, vamos gerar crédito para o nosso cliente, desde que ou a gente é do presumido do real, ou a gente é do Simples Nacional e fez a opção para fazer o CBS e a IBS por fora. Mas aí, se a gente fez essa opção CBS e IBS por fora, sabe o software? O software vai gerar crédito. Professor, como assim? O contador vai tomar crédito do software que ele paga. Vai tomar crédito da energia, vai tomar crédito daquela empresa de TI, desde que aquela empresa de TI que dá assistência para ele também tenha optado pela CBS e IBS. Tá vendo que é um efeito cascata? Tá vendo que você tem que estudar e tem que analisar e tem que entender cada situação? Porque vai impactar no nível micro, não é no nível macro, é no nível micro. Esse cliente de um jeito, o cliente do lado que é a mesma coisa de outro jeito. Porque o fornecedor dele é de outro jeito, o tipo de cliente dele é de outro jeito. E isso vai impactar na sua operação. Você que já tem a sua carteira de clientes, você que já tem aí o seu escritório de contabilidade, você que sonha em ter, né, a sua independência profissional, vai impactar na forma como você analisa o seu cliente. Professor, mas isso vai ser, meu Deus, e aí vai gerar crédito? Isso vai ficar mais barato ou mais caro? É por isso que amanhã eu vou fazer o cálculo. Amanhã eu te mostro isso no cálculo, da forma correta, pra você entender os impactos em uma empresa. E aí o exemplo que eu vou dar é de uma empresa de serviços de contabilidade. E você vai ver hoje e também com a reforma tributária. Legal? Boa. Vamos lá. Então tá aí, como será que a reforma tributária vai impactar? E uma questão que nós não falamos, esse impacto é certeiro, tá, gente? Vai impactar no fluxo de caixa das empresas. Vai impactar no fluxo de caixa. Por quê? Porque hoje nós estamos acostumados a fazer de uma forma que os tributos ficam, a gente paga o imposto e tal. Com a reforma tributária, por ser por fora e vai ter o split payment, que eu vou te mostrar ainda hoje, isso vai impactar, que vai diminuir o fluxo de caixa dessas empresas. Tá bom? Vou mostrar ainda. Vamos lá. Qual que é o cronograma, professor? Esse tanto de coisa, pelo amor de Deus. Lembra, é uma revolução que a gente está vivendo em relação à área fiscal. E é por isso que tem que se preparar. E é por isso que está participando aqui. Que parabéns, né? Parabéns. Quantas pessoas aqui ao vivo hoje, 9 horas da noite, você é cansado. Parabéns.
Parabéns, meu papel aqui não é fazer, o João Batista no deserto, né? O mundo tá acabando. Não, não é isso não. Meu papel aqui é te avisar, te ensinar, te mostrar, te dar a mão, bora juntos. Esse é meu papel. E parabéns, cansado, trabalhou o dia inteiro e tá aqui se esforçando. Parabéns para você. Então agora é a hora de entender qual vai ser o cronograma desses impactos também dentro da sua operacionalização. E entender que aqui você tem sim o apoio necessário para o seu dia a dia e para você aprender, para você ser reconhecido, para você ser uma referência aonde você estiver. E convenhamos, tá? Olha bem para mim isso aqui, tá? A reforma tributária vai embaralhar todas as peças, absolutamente todas as peças. Sabe aquele escritório que tem 25 anos de mercado na sua cidade? Sua cidade tem lá 30 mil habitantes, tem um escritório lá com 25 anos de mercado, lá nesse escritório lá tem 400 clientes. Sabe? Ou na sua cidade tem um escritório lá que tem 200 clientes, ele é grandão. Tem um escritório lá que tem 1000 clientes, ele é o grandão da cidade. Se ele não se preparar, não estudar, não entender que mudou tudo, porque vai mudar tudo, nada fica de pé. Absolutamente nada fica de pé. Então as peças foram embaralhadas. E agora é a oportunidade não de chorar. Agora é a oportunidade de fazer. Agora tem uma oportunidade, uma brecha. Porque quem não se especializar, quem não entender de maneira micro, não mais macro, entender as situações, vai ficar para trás, tá bom? Vamos lá, cronograma da reforma tributária. Emenda constitucional número 132 de 2023. A gente teve lá em dezembro de 2023 o início, né, do novo sistema tributário. Fases de implementação. Discussão e votação das leis, que a gente começou em 2025 agora, né? 24 teve as discussões da PLP 68, que se tornou a Lei Complementar 214, a PLP 108, que ainda não foi votada definitivamente, está lá para ser votada, tá? Então tá tudo lá, ó, 2024, 2025, olha lá, PLP 68, que se tornou a Lei Complementar 214, olha que material que vai ser liberado para vocês, hein? Que material, hein? Que legal. Beleza, o que mais? Implantação de alíquota teste, ou seja, em 2026. A alíquota que vale para CBS e IBS. Essa alíquota teste já começa agora em janeiro de 2026. Ah, professor, tem muito tempo. Ok, mas é agora, em 25, que a gente tem que fazer os planejamentos tributários dos nossos clientes. Porque é agora que tem que deixar claro para ele como que ele vai ficar. Ó, se é B2B, ó, vai ser assim, assim, assado. Aquele fornecedor seu lá não funciona melhor. Vai ter que ir atrás do fornecedor que vai gerar crédito. Tudo. Agora não é mais na história se a alíquota X mais Y dá tanto. Não. Agora é entender cada uma das situações. Implantação da alíquota teste, a gente já falou, né? E também a questão agora voltada para a IBS, substituindo o ICMS e o ISS. Então vai começar lá em 2029. Ah, professor, está muito longe. Mas a CBS começa em 26, tá bom? 27 é 100% CBS. 26 começa com 1%. Então, 2029, 90% vai ser ICMS e ISS e 10% CBS. IBS. 2030, 80% vai ser ICMS e ISS, 20% IBS. 70% lá em 2031, 2032, 60% vai ser ICMS e IBS. E a parte de IBS, IBS vai ficar lá com 40%, tá? Em 2033 é o fim do ICMS e do ISS e fica somente o IBS no lugar. Esse aqui é o cronograma da reforma tributária, você está tendo acesso agora. Vamos lá falar sobre situações específicas. Situações específicas. Olha só. Operação com bens imóveis. Na quinta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Bens imóveis. Quinta-feira, os impactos das empresas que têm... Deixa eu ver se está aparecendo para você. Agora sim, né? Aqui, pronto. Impacto nas empresas que possuem aluguel, né? Que tem a empresa patrimonial e ela tem aluguel. Ela faz aluguel nas suas operações. Qual vai ser o impacto disso? Na pessoa física, também tem impacto. Se essa pessoa física tiver valores altos, ela vai ter que pagar CBS e IBS. Quinta-feira eu falo sobre isso, tá? Então, combustíveis também vai ter uma regra específica, que é o imposto incide de uma vez só, que é o que a gente tem hoje, né? No regime cumulativo do combustível, que substitui a substituição tributária, substituiu a substituição tributária. Banco de serviço também ficou no regime diferenciado, plano de saúde, agente de viagem, cooperativa, serviço de hotelaria, bares e restaurantes também está nessas operações, transporte rodoviário, de passageiros, intermunicipal e interestadual.
Então isso aqui ficou com regras específicas dentro lá da Lei Complementar 214. E as alíquotas reduzidas? Vamos lá. A alíquota reduzida com isenção e alíquota zero. Quem são esses? A alíquota reduzida com isenção e alíquota zero. Alguns tipos de medicamentos, não todos, alguns tipos de medicamentos e produtos para saúde menstrual ficou com isenção e alíquota zero. Cesta básica, e aí dependendo do que é cesta básica tem que ser votado ainda, né? Quais são os produtos de cesta básica, já está, na Lei Complementar 214 já está. E alguns dispositivos médicos de acessibilidade para PCDs, situações de aparelhos auditivos, aparelhos de ajuda na questão de locomoção e tudo mais. Ficou com alíquota zero ou com isenção. Redução de 60% nas alíquotas. Quais são? Serviço de saúde e educação tem redução, tá? Muitos serviços vão ter um impacto grande com a reforma tributária. Vai aumentar imposto. Para muitas empresas vai aumentar. É verdade, tá? Por isso que eu estou falando. Tem que fazer cálculo agora. Vai aumentar. Você já tem que avisar para o seu cliente, mas tem que avisar de maneira concreta, com planejamento. Mas para a questão da educação, então assim, escolas, empresas, clínicas médicas, hospitais, vai ter uma redução aparente, tá? Aparente. Legal? Insumos agrícolas também tem redução para 60%, transporte público, produtos de higiene pessoal para baixa renda. Agora vamos para a redução de 30%. Redução de 30% na alíquota. Então lá, administração, advocacia, análise clínica, análise técnicas, arquitetura, consultoria, auditoria, biologia, contabilidade. Então contabilidade vai ter uma redução, tá? Engenharia e fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionismo, psicanálise, radioterapia veterinária, entre outros. Isso aqui fica com redução de 30%. O que é isso, redução de 30%? Se a alíquota for 28%, ela vai ter menos 30% na operação, tá? Esta é a lógica. Beleza? Vamos falar então agora de split payment. Professor, isso é de comer ou de passar no cabelo? Split payment. O que é isso, professor? Vamos lá. Split payment é uma criação aqui brasileira. Tem algumas tentativas no mundo sobre split payment, mas deixa eu trazer aqui para você olhar para mim. Seguinte. Hoje a gente tem um negócio chamado retenção na fonte, né? A gente tem retenção na fonte de ISS, retenção na fonte de INSS, retenção na fonte de PIS, COFINS, contribuição social. Então a gente tem retenção na fonte. Concorda comigo? A gente tem que lançar isso lá dentro da REINF, a gente tem que lançar isso, a gente vai ver lá dentro da DCTF, isso acontece, DCTF Web, né? DCTF Web, isso nós, analistas fiscais, você que tem um cliente, né? Os nossos clientes, a gente tem que ir lá organizar essas situações. Com a reforma tributária, está lá colocada que nós vamos ter um negócio chamado split payment. O que é split payment? É a divisão de pagamentos. Significa o seguinte, pensa que o cliente, o empresário, vai pagar o honorário do contador. Legal? O empresário vai pagar o honorário do contador. E aí, na hora que o empresário vai pagar o honorário do contador, suponhamos que o honorário seja de R$5.000. Justo, muito justo. O honorário total é R$5.000. Porém, descontados os valores lá da CBS e IBS, o valor líquido sobra lá R$3.500. Então, o nosso cliente, o empresário, vai fazer o pagamento no boleto ou via Pix, R$5.000. Pô, ao fazer esse pagamento de R$5.000, vai cair na conta minha, na sua, do contador, R$3.500. Professor, isso é um absurdo, Calma, eu só quero que você entenda, tá? Entenda uma coisa. O imposto já está lá. Então, o banco vai dividir o valor. O valor que é do fornecedor, do prestador de serviço, nesse exemplo que eu estou dando, do contador, fica, e a parte que é do governo vai para uma conta corrente ali que está sendo gerida. Então tá, a conta corrente já está lá. E aí na hora que o contador fizer, né, a operação dele lá e tal, e aí ele comprou, lembra que ele comprou lá uma mesa? Comprou a mesa. Na hora que ele compra a mesa, quanto que ele pagou? Suponhamos que ele pagou lá R$3.000 na mesa. Ele pagou R$3.000 na mesa. Então ele pagou, mandou um Pix, 3.000. O banco vai dividir e vai ficar lá para a empresa, a indústria de mesa, vai ficar lá tipo R$2.000, por exemplo, e R$1.000 sobe para essa mesma conta corrente. E aí o contador agora tem 3.500 que ele recebeu, mas o que ele tem para pagar de imposto é 1.500, né? Está lá naquela conta corrente.
Amanhã você vai mostrar, eu vou te mostrar isso no cálculo, fica mais fácil. Só quero te instigar para você vir cá amanhã, porque amanhã a aula é importante demais, porque ela é prática. Então, pensa comigo, ficou retido lá R$1.500, não é retido, tá? Mas eu uso essa palavra, R$1.500. Mas ele pagou aquela mesa lá, e aí teve o crédito da mesa, R$1.000. E quando ele pagou, o contador pagou essa mesa, pagou 2.000, 3.000, né? Pagou 3.000 e ficou lá 2.000 para o fornecedor, R$1.000 ficou de volta lá dentro daquela conta corrente fictícia que a gente está falando. E agora, para esse contador, é assim, ó, lá nessa conta corrente fictícia, é 1.500, que é o valor que é do débito, que o cliente pagou, mas não chegou na nossa conta, que só chegou 3.500, era 5, só chegou 3.500. 1.500 menos o 1.000 que nós pagamos lá para o fornecedor, pagamos 3.000, mas só entrou 2.000 para ele. Ficou 1.000 nessa conta fictícia. E aí, agora 1.500 com 1.000, sobrou R$500. Essa seria a guia que esse contador pagaria, nesse exemplo que eu estou dando. Professor do céu, eu não entendi patavina nenhuma. Professor, eu não entendi bulhufas. É verdade, é complexo mesmo, muda tudo. É por isso que amanhã eu mostro na planilha, amanhã eu te entrego uma planilha, amanhã você vai ver a prática disso tudo que a gente está fazendo. Tem metodologia, tem sistematização do conhecimento, tem base legal, você não está sozinho mais. Essa é a parte importante, você não está sozinho mais. Legal? Voltemos então. Pronto. Então, esse split payment, né? Tá aqui no nosso material, tem que estar lá. Mecanismo de pagamento divididão de valor da compra é automaticamente separado entre os fornecedores do tributo. Objetivo: evitar a evasão fiscal e garantir o recolhimento adequado do imposto. E aí, eu preciso voltar, preciso que você me olhe, eu preciso que você me veja, eu preciso. Vem cá. O que é isso? Você concorda comigo que quando a gente manda para o nosso cliente, pensa naquele cliente que você tem. Não, você tem esse cliente. Se você não tem, você vai ter. Você tem esse cliente. Pensa comigo. Você faz lá bonitinho para ele. Você manda as guias todinha para ele. Manda para ele pagar. E aí quando você vai ver, ele não pagou nada. Ele não pagou as guias. Não pagou. Não pagou os impostos. Isso é possível hoje, concorda comigo? E aí depois, quando chega lá em dezembro, a gente sai correndo para poder parcelar, janeiro parcelar e tal, e vem um parcelamento diferente, aí vem um refis e nós correndo para parcelar. Esse é o mundo real, né? Pode ser empresa pequenininha, até a empresa grandona, acontece isso na realidade. Ou seja, hoje a empresa, ela, apesar de não ter o direito de deixar de pagar os impostos, ela acaba que ela consegue deixar de pagar os impostos. O split payment impede que essa situação aconteça. Consegue entender? Impede que essa ação aconteça. É uma melhoria do que é hoje a retenção na fonte. Porque a retenção na fonte é a Receita Federal. Você nunca parou para pensar nisso, mas o que é a retenção na fonte? É a Receita Federal olhando para A e para B. A e B. A é o prestador de serviço, B é o tomador de serviço. É a Receita Federal olhando para A, que é o prestador, e fala assim, eu não confio em você. Eu não confio em você. E olha para o B e fala assim, eu confio em você. Você pode, por favor, isso vai ficar tão ridículo na internet. Pode, por favor, fazer o pagamento. Não deixa ele pagar. Você que paga para mim, isso que é retenção na fonte. Hoje, tá? Você nunca tinha pensado nisso, né? Retenção na fonte é isso. É a Receita Federal falando que não confia no prestador, mas confia no tomador. E o que é o split payment? É a Receita Federal dizendo, eu não confio em nenhum de vocês dois. Vocês podem ficar aí do jeito que vocês quiserem. Banco, você pode, por favor, segurar um dinheiro aí para mim? Não tem definição. Acho que essa é a forma mais goiana de explicar uma situação dessa. E eu sei que você pode falar assim, professor, mas eu queria uma forma mais rebuscada. E eu te dou uma forma mais rebuscada. Esse é tema do meu mestrado. Eu posso te dar definições da Itália, como funciona. Mas o que funciona de verdade é a prática, é o mundo real, do dia a dia. Não adianta nada a gente ficar falando rebuscadamente. E você que já tem seu cliente, você que vai querer buscar, né, ter sua carteira de cliente, não fique falando contabiliez com o seu cliente. Converse com o seu cliente de maneira que ele entenda. Se o seu Antônio tem lá o que ele entende, é lá do açougue dele e ele fala de uma maneira, converse com ele no formato que ele entenda. Para de ficar vomitando legislação para ele. Eu sou professor de contabilidade. Eu vivo disso o dia inteiro. Eu coloquei as bases legais todas para você. Você não viu ficar falando, olha, conforme o parágrafo 3º da inciso 22 da lei. Não, eu falei, lei complementar 214, tá? Mudou. Está lá no artigo tal. Não adianta.
Quanto mais fica tentando aparecer algo, menos é. Menos é. Leve isso para sua vida. Não fique falando contabiliez com o seu cliente. Isso não aumenta a sua autoridade. Isso não aumenta a sua autoridade com o cliente. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Então, evitar a evasão, tal. Como vai funcionar? Como vai funcionar? Primeiro passo. Nosso cliente realiza a compra. Beleza. Quando realizar o cliente realiza uma compra de um bem ou um serviço. Legal. Qual é o passo 2? O valor vai ser dividido automaticamente na hora do pagamento. Quem vai fazer isso? O banco, né? Professor, então agora vai ser tudo no dinheiro. Eu sabia que o Pix ia arrebentar com todo mundo. Eu sabia que não ia ter mais boleto. Agora é dinheiro. Gente, calma aí que não é bem assim, tá? Porque a Receita Federal, ela tem os seus meios. Lembrem-se, a gente tem 30 mil reais, tem que fazer DME, 50 mil reais tem que mandar para o COAF. Nós temos algumas obrigações que não saem da ligação dia a dia. Isso não é tão simples. Qualquer pessoa que te trouxer uma solução simples e eficaz, fácil, qualquer coisa que te mostrar que é tão simples resolver esse problema aqui e falar que a reforma tributária é só fazer assim, assado, que não vai ter problema, está mentindo. Se ele não estiver mentindo, ele não tem conhecimento mínimo do que é a reforma tributária. Simples assim, tá? Então, depois o passo 2, né, que é o pagamento é dividido pelo próprio banco. E aí, vai para o fornecedor o valor correspondente ao produto e serviço. Lembra aqueles 3.500 que vai para o contador? E parte 2, vai diretamente para a autoridade fiscal, uma conta corrente que eu estou chamando, né, a parte do IVA. E isso vai impactar demais o fluxo de caixa. Por que vai impactar? Lembra que eu estava falando? Não é permitido que alguém deixe de pagar os impostos. Mas é possível. E aí ele fica lá e depois ele parcela e tudo mais. Com o split payment, não é permitido e não será possível deixar de pagar os impostos. Então vai afetar o fluxo de caixa das empresas. Uma outra questão, pensa comigo. Ele está acostumado a receber, naquele exemplo lá do honorário, a gente receberia os 5 mil reais, colocaria no bolso 5 mil reais, passaria lá, suponhamos que o cliente paga no dia primeiro, né? Passaria o mês inteiro com aqueles 5 mil reais, e no outro mês, lá no dia 5, paga um pouco para o ISS. Lá nesse mesmo mês, lá, né, depois do dia 5, lá no dia 25, paga um pouco lá de ISS e PIS e COFINS. Está vendo que deu um tempo, esse dinheiro ficou lá, esses R$ 1.500 ficou lá, dentro do fluxo de caixa da empresa? Isso vai acabar, isso vai impactar a empresa, tá? E aqui eu fiz uma comparação com a retenção na fonte, mas a gente já explicou, então tá tudo aí para você no material também. Agora, vamos falar sobre declarações pré-preenchidas, que é a minha última parte aqui dessa aula de hoje. Lembrando que amanhã tem muita coisa. Você não pode ser cavalo paraguaio. O que é cavalo paraguaio? É aquele que começa bem e não termina. Faça. O curso é gratuito, mas é para você realmente mudar de nível, tá bom? Ó, vamos falar de declaração pré-preenchida? Existe um desejo, uma promessa, uma mudança em mente. Tá lá, tá? O que é? O objetivo da mudança: simplificar o processo de declaração fiscal, reduzir erros nas declarações, aumentar a conformidade e a transparência. Professor, não entendi não. Sabe a pré-preenchida? Que a gente tá bravo porque a pré-preenchida ainda não tá liberada pra gente? A pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física. Lembra? Que a gente tá lá bravo porque... professor, aí se não liberou. Então, sabe a pré-preenchida do imposto de renda? Então, sabe aquilo lá? Deixa lá. Agora pensa que a Receita Federal está prometendo uma declaração automatizada. Porque ela já tem tudo na mão. Professor, eu não entendi o que você quer dizer. A gente está caminhando para um lugar onde a Receita Federal ela não vai mais pedir para a gente pegar o XML de entrada, para o XML de saída, jogar no nosso software, calcular, tirar a substituição, monofásico, calcular, tirar a retenção, calcular. E aí a gente vai lá e conta para a Receita Federal. Olha, o valor é tanto. Aí a Receita Federal fala assim, na verdade não é tanto, eu queria tanto. Ou senão, não, eu concordo que é tanto. Hoje é assim o modelo, não é? A gente caminha para um lugar seguinte. A Receita Federal fala, mas eu já estou com o XML de entrada. Está comigo. A Receita Federal falando. Mas eu já estou com o XML de saída.
Está comigo. Caminhamos para uma pré-preenchida destas empresas para CBS e IBS. Essa é a promessa da Receita Federal. Uma pré-preenchida, aonde no dia tal, a gente chega lá e a gente olha. E vai estar assim, ó, valor das compras, tanto. Valor das vendas, tanto. Valor dos créditos em conta já lá no Split Payment, tanto. Valor dos débitos, tanto. Débito menos crédito, tanto. Deu tanto a pagar. E vai ter um botãozão assim, ó. Confirma, concorda. E aí, aperta o botão e sai a guia para o cliente pagar. E isso é uma revolução. Professor, você tá maluco? Eu tenho 25 anos de contabilidade. Eu sei que eu tô falando. Absolutamente nunca isso vai acontecer. Você acreditava? Você que tem 25 anos de contabilidade, você acreditava que a nota fiscal eletrônica ia entrar em vigor? Não, fala comigo, só pra mim. Não, estamos entre amigos? Entre amigos, entre amigos. Mundo real. Você acreditava que aquela história da meia nota, antigamente era comum, o povo fazia nota calçada? Quem é novinho nem sabe o que é nota calçada, né? Não é nota de calçada não, tá? É nota calçada. Você não sabe o que é isso, né? Meia nota, 25% de nota. Professor, ainda existe hoje? Pode até existir, mas não igual era antes de 2008. Você não acreditava que a nota fiscal eletrônica ia entrar em vigor. Fala a verdade. Você tá duvidando de hoje, não tá? Mas fala a verdade. Você duvidou que o E-Social pegava? Não, professor, tá, toda hora fica fazendo esse negócio aí de... Toda hora manda prorroga. Isso não vai entrar em vigor não, professor. Esse entrou em vigor. Entrou em vigor. Cuidado, tá? Cuidado com as certezas, as nossas certezas. Professor, mas o servidor da Receita é muito ruim, porque o ECAC cai toda hora. Tá, cai hoje. A gente reclama hoje, afeta a vida do contador hoje. A Receita Federal não tá nem aí com isso, o contribuinte nem sabe disso. E ela vai arrumar. E aí é que a gente precisa assim, entender essa história. Quando não tiver mais toda essa obrigatoriedade que a gente tem hoje, sabe? Que tanto de coisa que a gente faz para chegar na guia. E se essa guia já vem pré-preenchida para a gente vai ter que analisar do mesmo jeito que é hoje dentro do imposto de renda. E aí você pode falar, professor, mas imposto de renda também dá um trabalho danado. Mesmo que é pré-preenchido, ainda tem que fazer. Tem, mas não era igual antigamente, você tinha que lançar um a um. E aí vem essa pré-preenchida. Isso te afeta de que forma? Uau, professor, agora vai sobrar mais tempo para poder dedicar para o cliente, para levar algo melhor para o cliente, para realmente fazer algo pelo cliente. Você está no lugar certo. Isso aí. Agora, se você for aquele tipo de profissional que, sabe, que acha que a contabilidade é maravilhosa, ela é perfeita, o que atrapalha o cliente, você está enrolado. Desculpa, mas vai ter problema. Por quê, professor? Porque esse tipo de profissional é o profissional que atende, que reclama da Receita Federal, mas o que ela faz é atender a Receita Federal. Ponto. É isso. Ele está lá atendendo as obrigações acessórias, atendendo, fazendo cálculo de impostos. E o cliente é o que atrapalha a operação dele. Não pode. Você não pode ser esse tipo de profissional. O profissional que é uma referência, o profissional que é referência, ele está focado em levar o melhor para o cliente. O profissional que é robozinho contábil, sabe o que ele faz? Ele tá doido para ficar lá só digitando e fazendo, eu sou muito rápido para poder fazer o Simples Nacional e eu faço o SPED rapidamente, mas não sabe o que tá fazendo. Não foca no cliente. E tem que ter o foco no cliente. E aí, às vezes, tem ainda o profissional que a gente chama de contador acadêmico. E o contador acadêmico é aquele que fala assim, isso aí é 2033? Nadei de braçada, tô tranquilo. 2033? Não, eu vou formar ainda lá em 2030. Não preciso preocupar. Tô nem aí, como diria aquela música. Não preciso... Cuidado, profissional. Isso não é só para quem está na faculdade, não. Tem gente na faculdade que está buscando conhecimento. Mas o contador que é acadêmico, ele gosta da teoria, ele gosta de ficar, ele posterga, ele deixa para depois. O contador que é robozinho, ele acha que nunca vai funcionar. O contador que é referência, ele está preparado, ele está buscando cada vez mais. E sempre o foco dele não é na... professor, por favor, fala que não é.
O foco do contador, que é uma referência, nunca vai ser na Receita Federal, em atender a obrigação acessória. Aquilo ele faz porque ele tem que fazer. O foco, ele não é o contador da burocracia. Tem gente que adora a burocracia. Ah, burocracia. Isso vai diminuir assim, em efeitos grandes, muito rapidamente. Nós temos que ser contadores que é referência. Para quem? Para o cliente. Focado em quem? No cliente. Fazendo para quem? Para o cliente. Melhorando para quem? Para o cliente. Fica aí trabalhando só entregando SPED para você ver. Fica aí só fazendo importar XML. Fica aí fazendo DARF, DAS. Fica aí sendo um robozinho da contabilidade. Não vai permanecer. Por quê? Porque tudo está mudando, gente. Pensa bem, o imposto de renda. O imposto de renda, nós temos lá aquele projeto de lei que vai passar, convenhamos. Quem ganha até R$5.000 não vai precisar pagar imposto. Esse ano? Não, esse ano ainda vai. O ano que vem? O ano que vem ainda vai. Mas a partir de 2026, com a declaração em 2027, não vai. Então, a partir de 2027, na declaração do imposto de renda, na hora de fazer o cálculo, quem ganha até R$5.000, essa lei passando, não vai ter que fazer imposto de renda. Você já parou para pensar a quantidade de impostos de rendas que você faz durante o ano, né? Nessa época agora, que vai diminuir, que não vai ter mais o que fazer? Por quê? Porque mudou a regra. Mudou a regra. E você tem que estar preparado com as mudanças de regra para que os clientes tenham em você segurança, para que os clientes vejam em você alguém que é referência, que reconheça em você alguém que sabe o que está fazendo, que leva mais do que DARF para ir pagar, mais do que boleto, mais do que guia. Os clientes estão reclamando conosco. Professor, mas eu queria fazer mais, mas é tanta coisa que a gente faz. Eu sei, mas agora não tem conversa. Tem que ser focado no cliente, para a melhoria do cliente. Consegue entender o que eu quero dizer? Isso aqui é mais do que lei, é mais do que base legal, é mais do que... Isso aqui é visão de mercado. Quem não sabe o jogo que está jogando, qualquer chute pode ser gol contra. Lógico, não sabe a regra. Qualquer chute pode ser gol contra. Chutou, gol contra. Não pode, você não pode jogar esse jogo. Você tem que saber para onde você está fazendo. Você não pode ser o contador da burocracia. Você não pode ser o contador que gosta quando dá trabalho. Quer ver uma coisa? Tá lá não está pronto ainda, mas lá dentro da PLP, né? Projeto de Lei Complementar 108 de 2024. É a próxima que vai ser aprovada agora. Lá diz que o cadastro do Estado, o cadastro do município e o cadastro da União vão ser um só. Mas, professor, mas não é assim já não? Não. O da União é o CNPJ, o do Estado é a inscrição estadual e o do município é a inscrição municipal. Nós temos que fazer tudo isso aqui. Ah, mas eu faço isso lá dentro, lá da junta. Ok, mas não, é um cadastro só. Tá vendo? Isso é burocracia que está sendo diminuída. E eu não estou fazendo um elogio ao que está sendo feito. Estou te dizendo como está sendo feito e como você precisa se preparar. Como? Estando preparado de verdade para fazer a diferença para os clientes e não ficar focado em dar de mamar para balanço, em ficar fazendo, passando a mão no dazinho. Ai, que das bonito, olha que das lindo. Ah, a minha vida é tão boa quando o cliente não liga. Que isso? É para o cliente. Amanhã eu vou mostrar na prática os impactos disso. Amanhã eu vou mostrar na prática os impactos disso. Isso tudo aqui foi só um overview do que a gente tem e do que a gente vai ter em relação à reforma tributária. Mas o meu papel aqui é te levar até o planejamento tributário, os impactos, a diferença. E amanhã eu te mostro o impacto verdadeiro numa empresa de contabilidade, ou seja, um escritório de contabilidade no Simples Nacional. Você vai ver isso tudo durante essa semana. Mas você tem que estar aqui com a gente. Você precisa estar aqui com a gente. Fala pra mim se essa aula foi ou não foi algo que foi impactante para você. Se você está começando a ver que é uma revolução mesmo dentro do departamento fiscal. Coloca aí, hashtag mudei de nível. Coloca, hashtag mudei de nível. Quero ver. Coloca aí, hashtag mudei de nível. Deixa eu ver. Germás, vem cá que eu quero saber qual vai ser o nosso desafio de hoje, tá? Hashtag mudei de nível. Paraná. Mudei de nível. Aê! Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aí sim. Ó, enquanto você vai escrevendo aí hashtag mudei de nível, deixa eu só fazer a gente vai fazer o desafio de hoje.
para liberar o material, tá? Para liberar o material. E também vou liberar a palavra, né? O código de hoje. Beleza? Desafio. Mais de 600 pessoas no canal do Instagram. Ó, tá bom, vamos lá. Deixa eu mostrar. Primeira coisa, tá? Vou liberar o desafio, mas eu quero te mostrar isso aqui que é importante. Olha o que você aprendeu hoje. Olha o que você aprendeu hoje. Você viu como funcionará o CBS e a IBS. Você viu quais são os princípios realmente da reforma tributária, as bases de cálculo como funciona, o que vai ser os impactos no Simples Nacional, o cronograma da reforma tributária. Você viu quais são os setores que têm tributação diferenciada, as alíquotas reduzidas, né? A gente tem isenção, alíquota zero, 60%, 30%, o split payment, que é uma revolução, e a declaração pré-preenchida, que vai impactar tudo. Isso que você viu hoje, só hoje, na operação. Mas agora, eu quero liberar o material. Esse material, o que é? Esse material é um e-book completo para você, tá? Da aula de hoje, da reforma tributária, da CBS, da IBS, da Lei Complementar 214. O que é o desafio de hoje? O desafio é você vir aqui dentro do Instagram, do nosso Instagram, tá? O Instagram da Contabilidade no Brasil. Ó, você vai vir cá e vai vir aqui no... Cadê, Germas? Cadê? Não tá, aqui não aparece para mim. Cadê? Hã? Cadê? Pode apertar. O Germas está mostrando aqui, deixa eu ver, peraí. Aê, agora sim. Ó, você vai se inscrever no canal da Contabilidade do Brasil lá dentro do Instagram. Professor do céu, é eu aqui, ó. Sou Joe. Não dá pra você ver direitinho? Aqui embaixo tem o lugar que você vai se inscrever para o canal. Nossa meta é pelo menos bater 7 mil hoje. 7 mil pessoas no canal. Para que serve esse canal? Quando tem live, e a gente faz live todo dia de manhã tem live, tá? Todo dia no canal tem o nosso live. Nosso programa Contábil 88. Então, todo dia eu mando para você, ó, vai acontecer a live. E isso aqui é para te avisar. Toda vez que acontecer alguma live nova, algum programa diferente, algo que você possa estar sempre atualizado. Então, para você, é isso, ó. Se inscrever, tá? Se inscreva. É aqui embaixo, ó. É nesse aqui, ó. Contabilidade do Brasil. Ó, aqui, ó. Ah, não dá pra ver não, Jarvis. Não dá pra ver. Você vai ter que mostrar outra imagem. Tá aqui dentro do nosso Instagram. Nós queremos... Ah, agora deu. Agora ficou fácil. Ó, tá lá, ó. Você vai clicar ali, ó. Contabilidade no Brasil. A gente quer bater 7 mil pessoas hoje, tá? Temos aqui mais de 2 mil pessoas. Mais de 2 mil pessoas aqui agora. Nós queremos bater quantas? Nós queremos bater 7 mil pessoas no canal, aonde, neste canal, a gente informa quando vai acontecer live, programas especiais, alguma situação, tá bom? Então, a nossa meta é 7 mil pessoas. Já temos lá 6.200 e nós queremos bater 7 mil pessoas, tá? E se a gente bater esse desafio agora, eu vou liberar o material de apoio para você, que é tudo aquilo que você viu, que eu mostrei, tá? Todas aquelas situações vai para um e-book para você. Legal? Então aí, a meta é agora, vai agora. A meta é batermos 7 mil. Vamos lá, gente. Toda vez que eu falo para pessoas entrarem no nosso canal, tem quem manda kkkk. Mas, gente, para. Vai lá, entra no nosso canal, não tem preocupação. Não, nós não somos assim. Nós somos tranquilos. Já me inscrevi. Já tem Instagram, não é para você ter Instagram, você vai lá no seu Instagram e vai se inscrever no nosso canal, tá? Inscrever no nosso canal, beleza? Entrar no nosso canal, para você ser avisado, já sou inscrita, tem quem é inscrito dentro, ó gente, cuidado, ó, você pode ser inscrito na nossa, lá no Instagram, mas agora é para se inscrever no canal, tá? No canal, onde a gente manda avisos. Porque senão o Instagram não avisa, né? Ele não entrega, tá bom? Para que você tem que entrar no nosso canal? Para receber o material de hoje e também tudo aquilo que a gente for fazer de atualização, a gente manda lá e você vai ficar sabendo, sendo atualizado. Beleza, entrei, feito. Ok, aula top. Além de seguir o perfil, também é para inscrever no canal? Exatamente, Mila. Você acaba de falar o que eu estava tentando falar, é isso mesmo. Inscreve no perfil e entra no canal, exatamente. Já sou inscrita.
Isso no YouTube também, boa, boa. Sou inscrito, boa, muito bem, Chileia, muito bem. Parabéns, é isso aí, se inscreve aqui no YouTube também. Tem muita coisa. Vamos lá, Jarno, você me fala quando bater, tá? Ó, se não batemos, a gente tem que bater 7 mil pessoas. É nada, hein, gente? É nada, hein? Vou falar bem a verdade, é nada. É nadinha, 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 nadinha. Ó, tá atualizando ainda. Parará. Vamos lá, todo mundo, se inscreva no nosso canal, tá? Meta batida? Show de bola! Show de bola! Muito bom! Ó, como funciona? Amanhã eu vou mandar para você por volta do meio-dia, né? Minha equipe vai mandar, o Jarmas vai mandar isso, lá no grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Nós temos lá aquele grupo que você entrou no começo, e aquele grupo vai mandar o material, o PDF para você. Professora, eu não estou no grupo VIP, então você vai entrar agora. Aqui embaixo do YouTube tem um link, você vai clicar no link e vai entrar lá no grupo, senão você não recebe o material. Professor, mas eu tenho que entrar em tanta coisa. Tem. É assim, é assim. O combinado não é caro. O combinado não é caro, tá? Então, para você receber o material, você tem que estar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Você está no grupo VIP? Fica tranquilo, não tem problema. Professor, eu acabei saindo. Então, aqui embaixo tem aqui, você vai sair aqui do chat, tem aqui o link, você clica no link para você poder acessar e entrar lá no grupo VIP. É só lá que vai ter o material, não vai por e-mail, não vai por lugar nenhum, é lá. Então você tem que estar dentro do grupo VIP do WhatsApp. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Ó, se você já estava lá no grupo, fica tranquilo, mas tem que ser nesse grupo desse workshop, tá? Se você faz parte de algum outro grupo nosso de WhatsApp, saiba que a gente só vai mandar nesse grupo aqui agora, que é do nosso workshop, a revolução do departamento fiscal. Vamos agora falar sobre o código, a palavra de acesso de hoje. Então, sempre, todo dia eu vou liberar um código para você. E esse código é o que vai ser utilizado para você pegar o seu certificado. Só que tem que assistir todas as aulas, 4 aulas, e tem que participar dessas aulas. E tem que estar os códigos, né? Os 4 códigos. O código de hoje é reforma. Coloca aí, o código de hoje é reforma. Então, vamos lá. O código da aula de hoje é reforma. Esse é o código da aula de hoje. Reforma. Legal? Todo mundo anotou? Código da aula de hoje, reforma. Pronto. Com esse código, mais o código de amanhã, mais de quarta-feira, mais de quinta-feira, você vai ter acesso a um certificado que é aceito na faculdade e também nas empresas. Legal? Último recado de hoje. Amanhã é prática, é cálculo, analisar na sua vida. Contador, contadora, como a reforma tributária vai impactar o bolso do contador, como vai impactar o que ele paga hoje. Amanhã, terça-feira, às 20 horas. E, como eu sei que teve muita coisa nessa aula de hoje, eu vou deixar essa aula liberada até amanhã, às 7 horas da noite, tá? Essa aula fica liberada só até amanhã, às 7 horas, e depois ela sai de lá. E aí, você pode muito bem pegar essa aula e mandar para outros colegas, contadores, outras pessoas que estudam com você, que trabalham com você, que também precisam aprender isso aqui hoje. Beleza? Então é isso. Hoje nós fomos com todo o empenho na legislação, na base legal, essa análise da reforma tributária. Amanhã é prática envolvendo o contador, a prática do contador, o valor que ele paga no Simples Nacional e com a reforma tributária. Na quarta-feira, lucro presumido. Quinta-feira, planejamento tributário, voltado para hoje e pensando amanhã com a reforma tributária. Tá bom? Então é isso. Te vejo amanhã às 20 horas. Forte abraço, fique com Deus.